Culto familiar e catecismo. Introdução. O lar cristão é uma sociedade estabelecida por Deus, dedicada a Deus e empregada para Deus. Matthew Henry chama a família de igreja no lar, um corpo religioso com deveres perante Deus. Assim, a família é chamada a preservar a doutrina correta, oferecer culto verdadeiro e promover disciplina piedosa. Agruparemos tudo isso sob o título de culto familiar. Instrução. Em Salmo 48, 12 a 13, somos instruídos: percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras. Cada geração é encarregada de transmitir o conhecimento de Deus à próxima. É assim que a doutrina correta é preservada, por meio de ensino cuidadoso e catequese completa. Não é apenas o conhecimento que deve ser transmitido. As virtudes da humildade e reverência também devem ser incutidas em cada geração. O terceiro mandamento exige que não tomemos o nome do Senhor em vão. E como explica o Catecismo Menor de Westminster, isso implica o santo e reverente uso dos nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus. Assim, os cristãos são obrigados por Deus a atender reverentemente a sua palavra. O culto familiar é onde essa reverência é modelada e adotada. Parte dessa reverência é o estudo diligente, a explicação e a aplicação dos textos. Uma das alegrias do culto familiar é lidar com os textos como família. O pai liderando, explicando e questionando, e o resto da família acompanhando, fazendo perguntas e estabelecendo conexões. É onde as mentes jovens são ensinadas a praticar a exegese. Propósito do culto familiar. O propósito do culto familiar não é apenas ensinar às crianças o que elas devem saber, mas também render ao Deus Triuno a glória devida ao seu nome. Reunimos-nos como famílias para louvar seu nome, receber humildemente sua lei, obedecê-lo e modelar nossas vidas segundo sua palavra. Essa é uma das razões pelas quais cantar salmos deve ser parte integrante do culto familiar. O saltério é a coleção divinamente inspirada de louvores dada à igreja e dada para oferecer de volta a Deus. Quando nos reunimos em nossos lares ao fim ou início do dia e cantamos louvores e oferecemos orações a Deus, estamos reconhecendo Sua majestade e a nossa dependência como criaturas. Cultura cristã. Reunir sua família em torno da palavra de Deus diariamente é declarar lealdade. É como uma bandeira ou um uniforme. Toda a família se reúne em torno de algo: refeições comuns, esportes, entretenimento, o ano novo na casa da vovó, etc. O lar cristão deve ser definido pela palavra e pelo culto a Deus. Mais do que isso, quando um pai reúne sua família e a conduz na leitura da palavra de Deus, ele exerce seu papel como profeta, falando o que Deus lhe deu para dizer. Como sacerdote, lidera a família em orações de confissão, adoração e súplica. E como rei, estabelece a lei do lar sob Deus. Alguns pais tendem ao tirânico e precisam lembrar que estão sob a autoridade da palavra de Deus. Outros pais erram por serem tímidos e precisam lembrar que têm ofícios a cumprir e autoridade a exercer. Um culto familiar robusto aborda ambos os extremos. O conteúdo do culto familiar. No mínimo, o culto familiar deve incluir a leitura das Escrituras, cânticos, oração e memorização. Considere Deuteronômio 6, 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. E também Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Devemos conhecer tão bem a palavra de Cristo, os mandamentos de Deus, que se tornem parte de nós.
Cantar é essencial nisso, tanto para instruir uns aos outros, quanto para oferecer louvor a Deus. A memorização ocorrerá naturalmente com repetição suficiente, mas um esforço focado em memorizar passagens específicas e declarações doutrinárias também é benéfico. A forma e o horário do culto familiar variarão de caso para caso. Talvez você o integre às refeições, antes de dormir ou em outro momento. As idades de seus filhos também determinarão, em certa medida, a duração e o formato. Conheça as capacidades de seus filhos e as necessidades específicas de seu lar, ajustando conforme necessário. Catecismo. Quando se trata de ensinar aos nossos filhos a doutrina correta, talvez não haja ferramentas mais úteis do que os catecismos históricos. O que é um catecismo? Em essência, é um método de instrução que envolve perguntas e respostas. A palavra vem da mesma raiz grega de onde tiramos eco, e a semelhança é evidente. O professor faz a pergunta e a resposta retorna como um eco, mostrando a compreensão do aluno, ou a falta dela. Os catecismos reformados históricos são resumos do ensino das Escrituras. Eles não são inovadores nem absolutamente autorativos, como as Escrituras, mas resumem fielmente, em uma forma que uma criança pode memorizar facilmente, as doutrinas essenciais de nossa fé. Alguns dizem que a memorização mecânica de doutrinas complexas em linguagem arcaica não tem benefício, mas há duas respostas para isso. Óbvio, o objetivo não é apenas a memorização mecânica. Então, ao memorizar com seus filhos, explique o significado das palavras, mostre como a pergunta resume o ensino das Escrituras e explique como as perguntas se conectam entre si. E dois, você não está tentando criar pequenos teólogos de calças curtas, mas sim depositar reservas de suprimentos e ferramentas que eles usarão mais tarde na vida. Você está dando a eles uma herança, armazenada em suas memórias até que cheguem à maturidade. Mas, mesmo quando as crianças são pequenas, os catecismos servirão como marcos familiares para orientá-las enquanto você as ensina as Escrituras. Logo, as crianças começarão a fazer conexões por si mesmas, e há poucas alegrias mais intensas do que essa. Quanto a qual catecismo usar no culto familiar, os padrões de ouro são o Catecismo Menor de Westminster e o Catecismo de Heidelberg. Conclusão. Os lares cristãos são sociedades estabelecidas por Deus, dedicadas a Deus e empregadas a seu serviço. Os pais têm o dever soberano de fundamentar seus lares na palavra, instruir suas famílias na fé e liderá-las no canto dos louvores de Deus. Essa é uma tarefa alta e santa, então ore por força. Deus abençoe você e sua família.